Oi, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Patrícia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Depois da Leitura. Hoje eu vou continuar mostrando para vocês, hoje é a parte 2, do vídeo de biografias e autobiografias de escritores e poetas, tá bom? Então, ainda tem bastante coisa aqui para mostrar, vamos logo para essa vinheta e logo depois a gente começa esse vídeo, fica comigo. Então, vamos seguir, gente, da onde a gente parou. Como eu disse no outro vídeo, eu já tinha deixado tudo aqui ajeitadinho, tá? E faltavam 41 livros para mostrar para vocês, né? Porém, tinha 3 que estavam dentro da estante, aquela que é fechadinha, e então agora aumentaram mais 3, tá? Vão ser 44. Agora, vamos começar. O primeiro que eu vou mostrar é um complemento de uma outra biografia que eu mostrei aqui, que é da Hilda Hilst, tá? E este aqui são entrevistas, tá? Entrevistas com Hilda Hilst. Fico besta quando me entendem. Esse livro aqui é bem bonito, tá? Ó, ele é capa dura, ele é da Biblioteca Azul. Ó, por dentro, ele começa assim, ó, os capítulos. É muito legal esse livro aqui, tá? São entrevistas que ela fez no decorrer da vida, tá? E o título eu adoro, né? Fico besta quando me entendem. E aí, seguindo, vamos para Elias Canetti, A Língua Absolvida. Essa minha edição aqui é da Companhia das Letras, mas tem edição nova agora, tá? Da Língua Absolvida. E o Elias Canetti foi ganhador de Nobel em 81, se eu não me engano, tá? Se não estou errada, tá? E aqui nos conta um pouco da vida dele. Do Elias Canetti, vamos passar ao Pedro Nava. Pedro Nava, Chão de Ferro. Também da Companhia das Letras. Nesse aqui, o Pedro Nava também vai nos narrar um período da vida dele, tá? Pedro Nava é um autor mineiro, e deixa eu mostrar essa edição para vocês, que, ó, é uma sobrecapa, e a capa, olha que linda. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Esta é a capa. Bacana, né? Bem bacana essa edição. Aí tem fotografias, tem algumas imagens dentro, uns desenhos aqui, ó. Não são fotografias, aqui, ó. Fotografias, tá? Bem bonita essa edição. E agora, tenho vários aqui, vários não, são os diários, né? E também a biografia. E eu estou falando de Susan Sontag. Então, eu tenho dela aqui os diários. Os diários, esse é o primeiro, de 1947 a 1963. E o segundo, que é de 1964 a 1980. Eu gosto muito da Susan Sontag, tá? E até por isso que tem várias coisas dela aqui, né? Assim como eu tinha falado no vídeo anterior do Bauman, né? Assim é com Susan Sontag, que gosto demais dela. E aqui nós temos a biografia mesmo dela, tá? Deixa eu tirar, escrita por Benjamin Moser, que vai ter outra que é escrita por ele aqui também. Ó, também é da companhia, tá? E nesse, sim, nessa biografia a gente vai encontrar toques. Tá? Belíssima biografia. Deixa eu ver onde colocar aqui. Tá.
E agora, vamos para mais um, que também são 2 livros, tá? É o volume 1 e o volume 2, essa biografia que eu vou mostrar agora para vocês. E eu estou falando do Jô Soares. O livro de Jô, uma autobiografia desautorizada. Aqui é o volume 1. Também pela companhia. Companhia também, assim como a Record, a companhia também traz grandes biografias e autobiografias para a gente. E o volume 2. Eu nem mostrei o outro, peraí. Tem algumas imagens dentro, né? Fotos. O outro deve ter também, peraí que eu vou pegar aqui. Deixa eu ver, para mostrar. Olha ele pequeno, aqui. Tá? O próximo, se eu não estou enganada, a Paty, do Books da Paty, fez resenha deste livro aqui. Tá? Mas, se ela tiver feito a resenha, vai estar linkada aqui embaixo, tá? Como eu sempre faço, deixo tudo linkadinho embaixo, tá? Eu vou falar com ela depois para saber se eu estou enganada ou não. Mas, se tiver resenha, vai estar aqui embaixo, tá? E eu tô falando da biografia do Stieg Larsson, que é o criador da série Millennium, né? O Homem que Não Amava as Mulheres, aquela série maravilhosa, por sinal. A verdadeira história do criador da trilogia Millennium. Escrever romances policiais é fácil. É muito mais difícil escrever um artigo de 500 palavras em que tudo tem de estar 100% correto. Foi o que o Stieg Larsson declarou na única entrevista sobre os romances que escreveu e que deveriam torná-lo milionário. A trilogia Millennium, de fato, viria a ser um sucesso estrondoso no mundo inteiro, mas seu autor morreu antes que pudesse ver o primeiro volume publicado. Esse aqui não é só ela é escrita por Jane Eric Peterson, da Companhia das Letras também. E aí temos aqui agora outro da companhia também, que é Sempre em Movimento, Uma Vida, Oliver Sacks. Oliver Sacks, Sempre em Movimento. É uma autobiografia, a aguardada autobiografia de um dos mais importantes pensadores do nosso tempo. E aqui também, ó, é uma sobrecapa, essa aqui, ó. Acho linda essa sobrecapa, acho muito legal. Deixa eu ver se, não lembro se tem imagens aqui, fotos. O Oliver Sacks, eu não sei se vocês... Eu já falei dele aqui no canal, já mostrei livros dele, né? Ele é médico, neurologista, né? E é muito interessante, as obras dele são muito interessantes e a autobiografia não é menor do que as obras, né? Aí agora vamos para um outro, que também de um autor que eu gosto bastante, já falei várias vezes aqui para vocês. E estou falando o livro de Jack, uma biografia oral de Jack Carroll. Barry Gifford e Lawrence Lee escreveram esta biografia e ela é da Biblioteca Azul. Era tão bonito, né, o Jack Carroll. Essa aqui não tem praticamente foto dentro, tá? Mas realmente só é uma que outra foto como essa que eu mostrei para você. Tá? Já mostrei obras dele, né? Ele escreveu On the Road, eu acho que é a mais conhecida dele. E a LPM sempre traz obras dele também. Então, tá aqui. Esse aqui, já falei, é da Biblioteca Azul. Aí vamos para mais uma escritora da época,
do Jack Kerouac, né, da época dos beatnik ali, que é a Daiane de Prima, Memórias de uma Beatnik. Um clássico da literatura erótica, Memórias de uma Beatnik retrata a boemia da Nova York dos anos 50 e 60, com seus cafés, clubes de jazz, poetas, drogas e sexo. Uma fascinante narrativa sobre a coragem de uma mulher que fez da sua rebeldia uma arte. Tá? Esse é da editora Veneta, e esse não tem imagens, tá? Aí temos um aqui de um escritor que eu acho que a grande maioria já deve ter lido alguma coisa dele na infância ali Eu li muita coisa dele, assim. Adorava, inclusive, ler as coisas dele. Ele escreveu muito naquela coleção Vagalume. E eu estou falando de Marcos Rey. E aqui, escrito por Carlos Maranhão, Maldição e Glória, a vida e o mundo do escritor Marcos Rey. O escritor Marcos Rey guardou um terrível segredo para ser revelado apenas depois de sua morte. Irônico, sarcástico, lírico, cômico, ele conhecia como ninguém o segredo para contar uma boa história e soube cativar leitores aos milhões. Uma verdadeira proeza no Brasil, sem abandonar a qualidade do texto e a paixão com que escrevia. Mas jamais revelou a ninguém, fora de um pequeno círculo familiar, o acontecimento trágico que marcou toda a sua vida. Nesta biografia, um fato extraordinário que permaneceu guardado por 60 anos, vem a público pelas mãos do jornalista Carlos Maranhão. Tá? Então, aqui deixa eu ver se tem alguma foto. As fotos dele. Né? Me contem se vocês já leram Marcos Reis. Eu li muito Marcos Reis. Mas me contem. Eu acho que a grande maioria ali que leu aquela coleção Vagalume deve ter se deparado com alguma obra dele, né? Na escola também, às vezes indicavam essas leituras, né? Eu, como sempre fui da biblioteca, então Marcos Rey era um dos meus autores, assim, que eu buscava muito. Agora, eu vou trazer 3 aqui de uma mesma autora, tá? Esse primeiro é uma autora que eu também sou muito fã, admiro muito, tenho, se não todos, quase todos os livros dela, tá? E eu estou falando de Sylvia Plath. Aqui nós temos Rastros e Vozes, de Sylvia Plath, Reminiscências, Memórias e Lírica, escrito por Thaisa Aparecida Carvalho Salles, da Apris Editora. Partindo da intertextualidade temática estabelecida entre as linguagens artísticas, cinema, pintura e poema, que constituem o corpus desta pesquisa e da concepção de poesia enquanto local de cultura. Estuda-se a poética de Sylvia Plath, que constrói pelas tramas do imaginário, do processo rememorativo e do esquecimento, de modo que arte e sofrimento se confundem, e a sombra do desviver, você sabe o que eu estou querendo dizer, da autora se projeta sobre o texto. Trata-se, sobretudo, de um fazer poético que remete à condição humana de transitoriedade e permanência, a permanência da escrita e a transitoriedade da vida. Esse aqui, deixa eu ver, tem algumas fotos dela aqui. E esse, na verdade, ele não deixa de ter cunho biográfico, tá? Por quê? Porque aqui é um estudo sobre a poética dela, né? E com a vida, com as questões dela, né? Então, não deixa de ter o cunho autobiográfico, porque faz esse paralelo, mostrando, né, pensamentos e
e episódios da vida dela, tá? E agora, outro que eu tenho também da Silvia, escrito por Cal Holson, Isis Americana, A Vida e a Arte de Silvia Plath. Aqui, esse aqui é da Bertrand Brasil, tá? Aqui traz algumas fotos da infância delas. Esse aqui tá bem amareladinho as folhas. Esse aqui é um livro de 2015, tá? E aí, como eu disse para vocês no outro vídeo, eu não sei dizer o que ainda vocês encontram novo, ou em sebo, ou se ainda encontram, tá? E agora mais um dela, que esse eu já mostrei mais de uma vez também aqui no canal, que é um livro que eu gosto demais, que são os diários, né, da Silvia Plath, de 1950 a 1962, organização de Karen Kunkel, V. Kunkel. Esse é da Biblioteca Azul. Esse diário aqui é maravilhoso. Para quem quer entrar na mente da Silvia, não tem. Esse aqui é muito, muito interessante, porque a gente percebe o declínio dela mental, assim, os pensamentos, o sofrimento mental dela é muito, muito interessante, assim, porque é uma coisa que tu realmente consegue, pela escrita dos diários, entender o que estava se passando, a dor que ela sentia, a dor, a saúde mental abalada, a dor mental, né? E o quanto, mais ou menos, dá para entender, para quem não vive questões de saúde mental, né? O tamanho do sofrimento. Obviamente que só para quem sofre pode realmente, de fato, né? Porque é uma dor que a gente não vê, né? O sofrimento da alma, o sofrimento da mente, né? E eu falo isso com propriedade, não é segredo para ninguém, que eu tenho algumas questões de saúde mental, então, assim, é fantástico, fantástico. Essa aqui eu super indico, e é um livro, eu já falei para vocês, que vocês podem ter como livro de cabeceira e ir lendo, assim, porque como é um diário, tem pequenos textos, tem partes que são maiores, tá? Mas tem partes que são pequenos textos, deixa eu ver aqui para mostrar para vocês, mais ou menos assim, ó, que vai numerando, vai, sabe, dá para ir lendo bem lentamente, assim, não tem necessidade de sentar e ler tudo, né? Mas eu acho interessante para quem gosta da poeta e escritora, é incrível até para ver esse entendimento, né? E o que ela traz na obra dela, porque ela traz muito dessa questão dela para a obra dela. E também, para quem se interessa por saúde mental, eu acho também uma excelente leitura, porque mostra o quanto a mente dela, até o momento, né, fatídico lá, o quanto ela foi adoecendo mentalmente no decorrer da... É um livro, assim, sensacional, tá? E aí, agora eu vou mostrar para vocês um livro, esse aqui eu não sei se ainda vocês encontram, tá? Essa biografia, escrita por Josélia Aguiar, uma biografia do Jorge Amado, tá? Que foi pela Todavia, lançada pela Todavia. E aqui tem fotos dentro. Então, quem quiser conhecer um pouco, há um tempo atrás eu vi que não tinha mais essa biografia para vender, agora eu não sei, porque às vezes eles trazem de volta, né, é pelo apelo grande do público, né, de algumas obras, tá, essa aqui eu vou deixar para depois, essa que estava aqui atrapalhando, essa aqui é uma biografia bem legal, bem interessante, e agora eu vou trazer duas de um mesmo autor também, tá, que é José Saramago.
E aqui nós temos Conversas Inéditas, por Miguel Gonçalves Mendes, José e Pilar, com o prefácio do Walter Hugo Mãe, tá? E esse é um livro da Companhia das Letras também. Aqui são trechos, tá, de entrevistas. Deixa eu ver se tem alguma coisa de... Não tem foto, esse aqui são só na frente aqui. Aqui tem algumas. Então, aqui são conversas, né, no decorrer aí com o Saramago e a Pilar, sua esposa. E aqui nós temos a biografia da editora Leia, escrita por João Marques Lopes, Saramago, a biografia. Essa aqui, talvez encontre em sebo, porque a editora Leia, eu nem sei qual a situação atual, sei que ela ia fechar, não sei se fechou, não sei se, enfim, não sei se alguém comprou, não fiquei sabendo depois, mas há muito tempo atrás eu sabia que ela não se manteria, tá? Aqui tem algumas fotos, ó, ele menino, né? Tá? Então, tá aqui, Saramago. Agora eu vou trazer para vocês uma biografia escrita por Kate Kirkpatrick, da editora Crítica, Simone de Beauvoir, Uma Vida. Aqui tem uma... foto, eu acho que é isso de foto, assim. Tem pouquíssimas fotografias. Aqui ela com Sartre. Tá? Então, tá aí. Outra que eu trago aqui para vocês, essa também eu acho que já mostrei em algum vídeo que eu mostrei os livros dele, escrita por Joseph Anton, da Companhia das Letras, Memórias do Salman Rushdie. A história extraordinária de um escritor forçado à clandestinidade. E depois, até me esqueci de colocar aqui. Espera aí que eu vou pegar. Fui buscar um, voltei com dois, tá? Encontrei mais um. É que já tinha colocado no lugar correto lá, onde ele vai ficar. E aí, esqueci dele. Engraçado, tu viu? Na bagunça eu encontro. Quando eu começo a arrumar direitinho, já não encontro mais nada. Enfim. E aí, tá? Mostrei essa aqui, da Companhia das Letras, né? Esse eu acho que vocês encontram bem fácil. E até tá com uma dedicatória que este livro eu comprei, na verdade, uma amiga encontrou em um sebo e ela me mandou as fotos do que tinha, né? Para ver se eu queria alguma coisa. E esse aqui tava assim, eu digo, ai, esse eu quero com certeza. E aí eu peguei, tá? Ela lembrou. Bom, então tá aqui, tá? É o autor dos Versos Satânicos. E dele também eu tenho aqui o Faca, tá? Que aqui no Faca ele fala sobre o atentado, né, que ele sofreu e ele perdeu um dos olhos, né? E aqui ele relata esse atentado e faz reflexões em cima daquilo, que até diz reflexões sobre um atentado, tá? Então, também bem bacana que ele já tá com o óculos, ó, com o olho, né? Que ele perdeu aquele olho, né? Aqui ainda não. Para quem não conhece a história, foi durante uma palestra que ele estava dando, né?
subiram em cima, no local onde ele estava, com uma faca e aconteceu isso. Enfim, sigamos. O que eu achei ali, que eu disse, fui atrás de um, voltei com dois, é do meu querido Amos Oz, de Amor e Trevas, da Companhia das Letras também, e também aqui é uma autobiografia, tá? Do Amos Oz. Inclusive, tem foto dele. Não tem foto dentro esse, tá, gente? É só essa da capa mesmo. Seguindo aqui, mais um da editora Leia, escrito por Kenneth Slavensky, Salinger, Uma Vida. Eu sei que do Salinger tem mais biografia, tá? Eu tenho esta aqui, mas eu sei que, se eu não me engano, tem mais uma de outra diferente, tá? Agora vamos para a vida de Philip K. Dick. Eu estou vivo e vocês estão mortos. Realidade é aquilo que, quando se deixa de acreditar em sua existência, não desaparece. E esta biografia foi escrita por quem? Pelo maravilhoso Emmanuel Carrère. Tá? Deixa eu ver se... Essa também não tem fotografias. É da Aleph, essa biografia aqui. Para quem gosta do Philip K. Dick. 2 vezes eu tive que interromper a gravação porque o microfone acabou a bateria. Eu prefiro outro microfone, né? Mas como os 2 outros acabaram a bateria, eu esqueci de carregar, agora já vou botar para carregar. Então pego esse. Se esse falhar, tem mais um ainda e aí depois não tem mais nada. Aí ele que se mantenha firme aqui. E aí nós paramos no K. Dick, né? E agora eu vou trazer outro, que são 2 livros, tá? Que é sobre o Kafka. Tá? O Último Amor de Kafka, O Mistério de Dora Diamond. Escrito por Kate Diamond. Ui, tem um marcadorzinho aqui. Ah, que bonitinho. Caiu, eu leio porque faz bem. Aqui tem algumas fotos, tá? Algumas fotos. Opa. O Último Amor de Kafka, uma lancinante narrativa literária repleta de suspenses. É a incrível história de uma mulher que permaneceu ao lado do gênio literário Franz Kafka no último ano de sua vida. Kate Diamond traz à luz a surpreendente mulher que conquistou o coração de Kafka e manteve aceso a chama de sua obra literária por várias décadas. Tá? Esse é da editora Via Lettera. E do Kafka eu também tenho, pela Todavia, os diários dele. E o diário é a mesma coisa, falo dos outros diários que mostrei aqui, né? Que da Susan Santa, que outro diário que eu mostrei foi o da Sylvia Plath. O do Kafka, a mesma coisa. O diário, ele é interessante porque a gente consegue entrar um pouco na mente, né? Dessas figuras tão célebres, né? E de alguma forma, né? Entender um pouquinho do que eles pensavam, né? Então eu gosto muito de diários, assim. E aí agora nós temos escrito por Gonçalo Júnior, da editora Planeta, É uma Pena Não Viver, uma biografia de Rubem Alves. Tá? Esse aqui tem algumas fotos dentro. Deixa eu ver aqui. Dele em família aqui também, né? Tá? Próxima que eu tenho para mostrar para vocês é da editora Boitempo, é uma autobiografia, tá? Estou falando de Angela Davis.
Essa aqui nós temos algumas fotos dentro, né? Gente, tem umas que eu tô deixando pro final aqui, porque são muito interessantes, acho que vocês vão gostar de ver, né? A próxima que eu tenho aqui, escrita por Michael White, Maquiavel, um homem incompreendido. Maquiavel foi um grande intelectual e artista, e Michael White consegue nos mostrar o gênio dessa figura incompreendida. Então, aqui tem, eu acho, algumas imagens assim, ó. Esse aqui é um livro de um editor, né? Escrito por A. Scott Berg, vencedor do Pulitzer, Max Perkin, um editor de gênios, editora intrínseca. Max Perkins foi uma das figuras mais revolucionárias da literatura mundial no século XX, mas permaneceu um mistério para o grande público durante décadas. Atuando nos bastidores do meio editorial, Perkins revelou alguns dos maiores escritores de todos os tempos, como Scott Fitzgerald, Hemingway, Thomas Wolfe e entre outros. Neste livro, a Scott Berg apresenta detalhes da relação entre o editor e seus autores colossais. Um retrato vívido da história de um homem e um olhar revelador sobre o processo criativo da literatura. Tá? Bem interessante. Deixa eu ver, esse aqui eu acho que não tem fotos. Não, realmente não tem. Tá? Agora eu tenho um Escritores de Sempre. É uma biografia, uma mini biografia, tá? E essa veio da biblioteca do meu tio também, escrito por Sophie Lafitte Tchaikov, da José Olímpio, tá? Ela é pequenininha, tá? É de bolso. Aí tem algumas imagenzinhas aqui. Aqui, tem mais. Porém, olhem o tamanho da letra. Tá? Então tem algumas imagens aqui e ela é uma ediçãozinha de bolso. Agora, um outro autor que eu gosto muito, muito, muito. Vocês já viram que eu tenho vários autores do coração, né? Tem mesmo, vou fazer o quê, né? Mas acontece da gente admirar, né? Muitos escritores aí. E eu estou falando de Fernando Pessoa. Aqui eu tenho dois que vieram na biblioteca do meu tio e um que já era meu, tá? Aqui eu tenho Obra em Prosa de Fernando Pessoa, escritos íntimos, cartas e páginas autobiográficas. Esse também é uma ediçãozinha de bolso, tá? Aqui também a gente vai encontrar, né, textos autobiográficos dele, né? Esse não tem imagens, tá? Este é da editora Europa América, texto integral. E não sei dizer para você se esse livro ainda... Não tem nem o ano aqui deste livro. Às vezes tem uns que são alguns livros muito antigos que nem traz o ano, e realmente esse aqui não tem o ano. Outro que ele tinha na biblioteca dele, escrito por Antônio Quadros, da editora Arcádia, Fernando Pessoa, Vida, Personalidade e Gênio, a Obra e o Homem. Esse aqui também não tem imagens. E agora, o que já tinha na minha biblioteca, essa edição maravilhosa, escrita por Richard Zenit, da Companhia das Letras, Pessoa, uma biografia. Gente,
Isso aqui é um espetáculo. Ao longo de 3 décadas de pesquisa sobre a vida e a obra do autor de Mensagem, Richard Zenit se notabilizou como um dos mais respeitados especialistas na obra de Fernando Pessoa. Nesta biografia primorosa, o finalista do prêmio Pulitzer empreende uma investigação minuciosa nos mais de 25 mil papéis deixados pelo poeta e por seus heteronômios, combinando prosa fluida e saborosa, vasta erudição e uma abordagem multifacetada da trajetória de um dos principais escritores em língua portuguesa de todos os tempos. Nós temos as imagens até do período aqui, né? Com outros. Essa é um primor, aquela foto clássica, né? E são já digo para vocês, 1135 páginas, né? Essa biografia é maravilhosa. Agora, 2 de uma mesma autora também, né? E a autora, essa é uma multiartista, né? Cantora, que também sou fã aí tanto da cantora quanto das... E estou falando da Patti Smith, né? E ela trouxe Pão dos Anjos, a história da minha vida, né? Que eu mostrei para vocês, acho que foi num vídeo curto que eu fiz, né? Quando lançou, porque ela conta desde a infância, ela foi muito, muito pobre mesmo, a família veio da pobreza extrema, assim, mas ela desde criança já tinha aquela veia artística, sabe, então é interessante, é uma autobiografia bem interessante. E tem algumas passagens bem íntimas dela ali, de acontecimentos durante a vida, né? E outro também que traz, né, um momento ali, um trecho dela é Linha M, né? Dolorosamente Bela, uma balada caleidoscópica sobre as perdas causadas pelo tempo, pelo destino e pelas circunstâncias. Ela gosta muito de tirar foto assim, ó, de umas roupas. No Pão dos Anjos, aqui tem essa, tá? No Pão dos Anjos ela tem esse vestido aqui também pendurado. Deixa eu ver se eu acho pra mostrar pra você. E ela tem umas fotos aqui, ó. Tá? Uma foto bem similar àquela ali. Aqui. É umas fotos interessantes. E agora outro que eu trago aqui. Agora já estamos chegando. Escrito por Nádia Fucini. Sou dona da minha alma. O segredo de Virginia Woolf. Pela Bertrand Brasil também. Aqui a gente... não tem fotos, tá? Se graças a certas fotografias que a representam pálida, aristocrática, com o rosto angelical de camafeu vitoriano, impôs-se uma imagem de Virgínia triste, séria e melancólica. Testemunhas fidedignas nos confirmam que ela foi uma mulher espirituosa, irônica e que gostava de rir. É uma risada que se encontra no centro de seu temperamento como um cristal de infância. É Virgínia quem o diz em seu ensaio sobre Lewis Carroll. Para rir, é preciso saber voltar a ser criança e admirar-se com tudo, e todo dia voltar para o mundo, como faz Alice no País das Maravilhas. Além disso, ser capaz de inverter tudo, como faz Alice do outro lado do espelho. Né? E é interessante mesmo que essa imagem, se criou esta imagem, né, principalmente de uma Virgínia triste, melancólica, e até pela própria história dela, né, e pelo final de vida dela, né, e por ela ser portadora realmente, né, de uma depressão.
Mas um fato muito interessante é que a pessoa que tem depressão, geralmente ela ri muito, né? Porque ela esconde, ela tenta ao máximo esconder a dor, né? Quando ela para de rir mesmo, é que aí a coisa já... Porque muitas vezes a depressão ela não se apresenta só, né, como uma pessoa triste ou uma pessoa caída ou uma pessoa... Né? A depressão muitas vezes está escondida atrás do sorriso, tá? E falo com propriedade. Então, é muito interessante que aqui fale que ela era uma pessoa assim, né? Agora nós temos essa também da Record, muito interessante. Mayakovsky, o poeta da revolução, escrita por Alexandre Makaylov. De acordo com a Wikipedia, Macaé é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, situado a 190. Vocês estão ouvindo? A Alexa está me dando informações sobre Macaé. Eu não sei o que eu falei. Eu falei Makaylov, né? Aqui do... Alexa, parar. E eu nem falei o nome dela, né? Ela se manifestou do nada. Ai, gente. Aí, essa aqui não tem, né? Obviamente não tem fotos, mas é uma edição bem bonita, ó. Tá? Quem se interessa aí por Mayakovsky, na imaginação de todos que conheciam Mayakovsky pessoalmente, ou daqueles que pelo menos o conheciam por suas apresentações públicas ou suas obras. Seguimos agora para uma biografia que é da Nova Fronteira, que é da Margaret Yourcenar, acho que é assim que se diz, né? Por Josiana Savignon, A Invenção de uma Vida, biografia, né? Ela foi que escreveu, né, Memórias de Adriano, né? Para quem não está recordando, tá? Essa não tem... Deixa eu ver, tem uma imagem, eu acho, aqui perdida. Tem algumas poucas imagens aqui, ó. Agora está chegando ao fim. Escrita por Fernando Moraes, pela editora Planeta também. O Mago, que é o Paulo Coelho, né? A incrível história de Paulo Coelho. O menino que nasceu morto, flertou com o desviver, sofreu em manicômios, mergulhou nas drogas, experimentou diversas formas de sexo, encontrou-se com o Daimon, foi preso pela ditadura, ajudou a revolucionar o rock brasileiro, redescobriu a fé e se transformou em um dos escritores mais lidos do mundo. Paulo Coelho de Souza nasceu em uma chuvosa madrugada de 24 de agosto. Aqui tem algumas fotos, né, dele, deixa eu ver. Aqui criança, né, colégio. Mas tem aqui, ó. Agora, essa aqui é muito interessante também, é da editora Edusp. Tá? O Diabo Solto em Moscou, Daimon Solto em Moscou. A vida do Sr. Bulgakov. Né? Bulgakov foi quem escreveu O Mestre e a Margarida, né? Que eu acho assim um livro maravilhoso. Quem não leu, bota aí na... Vale muito a leitura. É muito poucas imagens tem, assim. Tá? Prosa autobiográfica. Agora, chegando já na reta final, por Bárbara Reynolds, também da editora Record, tá?
Dante, o poeta, o pensador político e o homem. Essa eu acho tão bonita, essa capa também. Esse aqui não é, eu acho, não tem quase foto, tá? Esse aqui, acho que só tem essa realmente. Tá? Agora pela editora Rosa dos Tempos, Rose Marie Muraro, Memórias de uma Mulher Impossível. Tinha de ser a Rose Marie para poder dar este título, Memórias de uma Mulher Impossível, ao relato de sua vida, pois esta biografia, além de mostrar um período da vida brasileira raramente descrito sobre este ângulo, alguém ligado à igreja, mas não pertencente à sua hierarquia, mostra uma mulher que suplantou todos os espinhos que o destino foi colocando à sua frente. É o relato explosivo da força, da capacidade de viver e transformar a realidade. O depoimento extraordinário de uma mulher que venceu os limites impostos pela limitação física, familiar e econômica para se tornar a pensadora mais lúcida de sua geração. Esse aqui tem algumas fotos aqui dentro, ó. E agora tenho aqui para mostrar para vocês um livro da editora Kozak Naif, escrito por Benjamin Moser, Clarice, uma biografia. Eu sei que esse parece que tem, né, uma nova edição. Essa aqui é pocketzinho, tá? Que da extinta Kozak. Uma hora até eu vou trazer para vocês os meus livros da Kozak, o que eu tenho aqui da Kozak, que eu tenho algumas obras da Kozak, que eu gostava muito da Kozak, tá? Por Benjamin Moser também, que foi o mesmo que eu falei que ele apareceria novamente aqui, né? E para fechar, esse eu deixei por último, que é escrita por Joan Shankar, a biografia da talentosa Highsmith, pela editora Globo, né? Capa dura também. A história da escritora Patrícia Highsmith é tão misteriosa e fascinante quanto a de seu personagem favorito Tom Ripley, o herói criminoso, amoral e ambíguo que protagonizou o talentoso Ripley, e outros 4 livros. Aqui tem algumas fotografias. Ela era muito bonita, né? Então, fecho essas biografias e autobiografias com a minha xará Patrícia, tá? Então é isso, gente. Essas são as minhas biografias, autobiografias dos escritores e poetas. Tenho aqui também políticos, né, como eu falei para vocês, filósofos, outros pensadores, assim. Tenho também da música, tenho algumas biografias da música também, do teatro. Então, se quiserem, né, deixem aí embaixo, me digam que em outro momento eu trago as outras, faço um vídeo para mostrar todas elas para vocês. Agora, gente, é botar a mão na obra e arrumar esses livros de volta na estante, tá bom? Muito, muito obrigada sempre pela companhia e carinho. Não esqueçam de hypar o vídeo, tá? Se vocês gostaram do meu conteúdo, e um beijo grande, tchau, tchau, até o próximo vídeo.